Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente segue com as reviews do mangá de Black Clover. E agora, finalmente, a verdadeira face do demônio de Asta é revelada pra gente. Vamos ver tudo o que rolou neste capítulo, onde o Asta se encontra com o seu verdadeiro demônio e ali passa a o enfrentar para o seu treinamento final. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 12 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E por fim, eu ainda quero convidar todo mundo pra conhecer o meu segundo canal, o meu anime, onde eu apresento novos animes, vários animes que eu sei que vocês que curtem Black Clover vão curtir. Então dá uma conferida aí embaixo quando acabar esse vídeo de hoje, que teve vídeo novo por lá, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Black Clover, capítulo 266, Convite para o Jardim Sombrio. O capítulo se inicia com o Rei Mago Julius Novachronos e os seus capitães lado a lado juntos em uma reunião. Mas agora esta era uma reunião entre o reino de Clover e o reino de Heart. Julius estava dizendo que esta era a situação atual que todos estavam vivendo. E logo, no amanhecer dentro de 3 dias, todos eles invadirão o reino de Spades. Eles irão para lá imediatamente continuar sua batalha. Depois disso, Julius levanta um questionamento. Ele diz: o que vocês vão fazer, Gadia? Vemos então o espírito guardião do reino de Heart, que agora estava na frente de todo o reino. Ele, como braço direito da princesa Loropet, que estava ali para proteger todo mundo, e agora decidiria o que o reino faria nessa situação. Gadia então começa a dizer que eles não têm outra coisa a fazer a não ser lutar também. Não só isso, como atualmente os elfos estavam ao seu lado emprestando a sua força. Seriamente, Gadia começa a dizer que eles tinham que o mais rápido possível recuperar a sua rainha. Eles farão isso já sabendo que a honra do reino de Heart estava em jogo. Neste momento, voltamos a ver os capitães do reino de Clover que estavam escutando atenciosamente Gadia. O mago de Heart seguia dizendo que os magos de Clover, que também estavam ali, estavam neste momento se preparando para voltar a combater novamente para uma segunda batalha. E eles irão para lá também, tentarão chegar a tempo para ajudar neste confronto. Mesmo assim, Gadia dizia que a força deles não seria a força final. Julius imediatamente entende o que o Gadia quis dizer com isso, agradece e depois se despede. E por fim, então, passamos a ver Gadia encerrando seu contato e depois disso passamos a entender também o que ele estava dizendo naquele momento. A expressão de Gadia havia mudado completamente, em sua feição só víamos raiva. Ele estava com o mais profundo desespero em sua mente, mas agora o seu foco principal era salvar a rainha Lurupética. E ele dizia que faria isso sem pensar no que podia acontecer, custe o que custar. Neste momento entendemos que Gadia dizia que ele seria a força final. Ele iria chegar e vencer qualquer um para salvar sua princesa Lurupética. Neste momento então voltamos diretamente para o reino de Clover, ainda na sala de reunião do Rei Mago, e vimos que logo atrás de Julius Novachronos estava a capitã Charlotte Roselei. E ela também não conseguia segurar seus pensamentos. Em sua alma ela gritava que não pensava jamais em deixá-lo morrer. Depois disso, também furiosa, ela só conseguia dizer pra Yami a esperar, porque ela vai fazer de tudo pra o salvar, também custe o que custar. Neste momento então temos uma curta passagem de tempo, a gente na verdade se move pra um local diferente. Vimos então que havíamos saído do centro do reino de Clover e estávamos agora se aproximando do QG dos touros. Ali uma outra reunião também estava acontecendo ao mesmo tempo. Neste momento vimos que quem estava liderando os touros agora neste momento era o vice-capitão, Knight. E ele estava na frente de Graven e Vinhal, dizendo a ele sobre a situação atual. Knight, enquanto todos estavam assustados, dizia que agora já havia sido decidido o que seria feito. Dentro de 3 dias, um grupo seleto dos cavaleiros mágicos mais poderosos de Clover irão partir diretamente para atacar o reino de Spades. Logo depois disso, a gente vê a expressão de choque de todos eles e em seguida, a Vanessa começava a se perguntar sobre ele. Aquele cara em sua frente era o vice-capitão dos touros e mesmo assim ela nunca tinha o visto antes. O Finhal pensava o mesmo. Ele se perguntava por que agora, por que nesse momento em específico. Ele também queria saber por que até hoje eles não tinham o visto nenhuma única vez, porque ele nunca veio ao QG se apresentar a eles. Knight então começa a sorrir, olha pra eles por cima e começa a dizer que é óbvio, porque ele odeia todo esse esquadrão. Ele não liga pra nenhum dos touros. Vemos então que a expressão deles mudam completamente e eles não gostaram nem um pouco da resposta que haviam acabado de receber do seu novo líder, do vice-capitão. Depois disso, Knight já segue dizendo que ele não liga nem um pouco pros touros. Porém, fazer parte desse esquadrão permitiria que ele fosse oficialmente um cavaleiro mágico de Clover. E isso pra ele era a única coisa que interessava. Pra Knight ser um vice-capitão de esquadrão tem as suas vantagens e pra ele era muito bom. Só assim ele teria, por exemplo, liberdade para se mover como quisesse e tomar as suas próprias decisões. E obviamente ninguém esperava por esse tipo de atitude. Depois disso a gente via que o Knight, mesmo ainda sorrindo, mudava completamente a sua expressão enquanto dizia que odiava completamente qualquer tipo de indecência e irresponsabilidade. E para ele este esquadrão estava repleto de fracassados que eram mais conhecidos por todos por destruir qualquer lugar em que passavam do que pelos seus próprios feitos. E depois ainda questionava, isso não é verdade? Por fim, Knight dizia que nas batalhas que aconteceram nesse meio ano, eles realmente tiveram alguns méritos e salvaram
algumas pessoas, só que mesmo assim, pra ele isso jamais compensaria todos os erros que eles cometeram no passado. Nesse momento, o Knight começa a olhar pros membros do seu esquadrão e falar sobre cada um deles. Ele olha pra Vanessa e diz que aquela era uma bruxa que não fazia nada, só ficava apenas bebendo e não se preocupava com mais nada, nem com suas próprias missões. Depois disso, ele olhava pra Finhal e dizia que aquele garoto deveria ser um mago perito em magia espacial, só que mesmo assim, ele só ficava preocupado com as mulheres do reino e por fim acabava atrapalhando todas as missões. Ele só era um peso morto pra todo mundo e só servia pra transportar. Por fim, olhando diretamente pra Gauch, ele dizia que aquele cara era apenas um nobre arruinado que já esteve até mesmo na prisão. Knight continuava sorrindo enquanto falava maldade de todos os membros dos touros, e depois disso, ele segue dizendo que não podia esquecer também dos dois que não estavam presentes neste momento. Um garoto que não fazia parte da nobreza e que também tinha mais cara de vilão do que de herói, além de não ter muito poder mágico. E um outro que também não era da nobreza e vivia escondido por trás de uma máscara, sempre procurando alguém pra brigar. Knight dizia que não gostava daquele esquadrão e tinha uma lista de motivos pra isso. Enfim, ele dizia o que poderíamos esperar de magos que foram escolhidos por aquele incapaz do Capitão Yami. Neste momento a gente vê que Grace estava completamente horrorizada com as palavras de Knight, e então ela decide ser a única que teve coragem de o enfrentar. Ela se ergue gritando que todos os cavaleiros mágicos que fazem parte do esquadrão dos touros, todos eles são boas pessoas, e ninguém jamais deveria ficar julgando eles por suas aparências. Neste momento a gente vê que Knight, ainda sorrindo, mas agora com uma expressão bem mais sombria do que antes, começa a dizer que se eles não querem realmente serem julgados por sua aparência, então deveriam mudar completamente quem eles eram. Gray não entende direito o que ele estava dizendo e também não podia acreditar que estava ouvindo esse tipo de coisa, e enquanto isso, Knight não para de os atacar diretamente. Ele diz que odeia pessoas que à primeira vista parecem até mesmo serem os vilões, e depois disso também diz que odeia aqueles que realmente cometeram algum erro no passado. Pra ele, ninguém deveria se achar bondoso fazendo coisas boas no presente, tentando compensar algo que fez no passado. Knight por fim mudava completamente a sua expressão, agora ele parecia irritado, e então dizia que pra ele as pessoas boas eram as que realmente eram boas desde sempre. Essas eram as pessoas admiráveis pra Knight. E depois de dizer essas coisas horríveis, ele simplesmente volta a sorrir. Ele diz que enfim, não adianta falar muita coisa porque eles não eram mais do que os fracassados que escolheram fazer parte da Ordem do Yami. Por fim, ele dizia que já que eles foram escolhidos por ele, com certeza eles devem estar nesse momento loucos pra salvarem o seu capitão. E então Knight simplesmente ativa sua magia. Ele some na frente dos touros do nada e todo mundo fica confuso sem entender absolutamente nada do que havia acontecido. Eles estavam ali presenciando o poder do vice-capitão que simplesmente desapareceu enquanto deixava pra trás algumas palavras. Eu dou 3 dias pra vocês se tornarem fortes. Nesse momento então a gente vai pra um local diferente, vemos Asta e Knight caminhando, os dois lado a lado. Eles estavam em meio a uma floresta e depois disso Knight novamente ativa sua magia sem avisar pra ninguém. Ele e também o Asta, os dois estavam afundando em uma sombra. E o Asta dizia que desde o início queria perguntar pra ele que tipo de magia era essa. Knight então responde que era sua magia de sombra, e com ela ele poderia se mover de sombra a sombra, tanto ele como as pessoas que ele toca. Asta então diz que isso era muito legal e se parecia muito com a magia espacial. E depois disso ele se pergunta, na verdade questiona o Knight se os membros do esquadrão estavam todos bem, mas Knight o ignora completamente, dizendo que eles já chegaram. Neste momento vimos que Knight e Asta haviam se teletransportado para um castelo completamente destruído, um grande palácio e uma casa bem grande. Aquele local parecia ter sido alvo de uma grande batalha e os dois então se aproximam da entrada. Vimos agora eles dentro presenciando uma grande ruína, e enquanto se aproximavam, enquanto andavam por aquele lugar, o Asta se perguntava de quem era aquela casa. Knight então calmamente dizia que no passado aquele local pertenceu a uma família nobre, há muito tempo atrás. E então enquanto víamos parte daquela casa, a gente via um quadro da antiga família que aparentemente vivia naquele local. Ali víamos um dos filhos da família que era muito parecido com o Knight, e então mais segredos surgem. Depois disso, Knight diz que eles finalmente chegaram onde eles queriam chegar, parece uma espécie de biblioteca, e então Asta começava a se perguntar o que eles fariam ali, afinal não tinha nada naquele lugar. Neste ponto, Knight se abaixa ainda sorrindo bastante e começa a ativar a sua magia. Ele convoca a magia de sombra. Neste ponto vemos que diversas sombras haviam surgido do absoluto nada e estavam consumindo todo aquele quarto, todo aquele ambiente estava mudando completamente, enquanto Knight simplesmente dizia: convite para o Jardim Sombrio. Aquela era uma outra magia de Knight, e neste ponto a gente estava vendo várias mãos da magia de sombra puxando Asta. Elas haviam agarrado o garoto e depois disso ele simplesmente caiu. Asta foi puxado para baixo e então quando chegou ele percebeu que estava tudo bem. Neste momento Knight e Asta estavam num local completamente diferente, frente a um altar que estava envolto de pilastras com crânios, e neste ponto Knight começa novamente a sorrir, dizendo que em 2 dias ele vai ensinar pro Asta tudo o que ele sabe sobre como utilizar o poder de um demônio, e com isso nesse tempo o garoto irá progredir com passos gigantescos. Asta então fica muito empolgado, dizendo: então você vai me treinar, a gente vai treinar juntos, não é? E então Knight responde dizendo que era quase isso. Em todo caso, o garoto da anti-magia ainda não havia dominado por completo o poder do demônio, e por esse motivo ele estava limitado a apenas utilizar a força que o demônio transmitia a ele. Knight então arrancava sua capa, agora revelando um colar completamente diferente, e começava a dizer que a partir de agora eles iriam iniciar
iniciar a cerimônia de inscrição, um ritual completamente proibido, que fará com que Asta seja capaz de selar um acordo com o seu demônio. Assim ele vai poder usar todo o poder, mas não só isso. O poder do demônio passará a ser do garoto da antimagia, e então ele poderá utilizar toda a força como se realmente fosse dele desde o início. Knight então por fim dizia que assim o Asta poderia utilizar a antimagia como quisesse e quando quisesse. E o garoto bem confuso se perguntava o que o Knight queria dizer com ritual de inscrição. Por fim, Knight começa a apontar para aquele colar e diz que agora vai explicar para ele o que realmente estava acontecendo. Para que realmente eles fossem capazes de realizar esse ritual, seria necessário um vínculo com o demônio. No geral, para que esse vínculo nasça, é necessário que essa ligação adquirisse a forma de uma relíquia. Assim ele teria uma conexão direta com o seu demônio, como por exemplo o Knight tem aquele colar. Isso permitia que ele invocasse o Guimodeiro como quisesse de uma forma completamente atemporal, e é isso que ele quer pro Asta também. Acontece que Knight dizia que o Asta tudo era naturalmente diferente. Afinal, o braço do garoto e também o seu Grimório já podiam desde o início serem considerados relíquias. E por fim, Knight dizia que o que mais era diferente era que a própria existência de Asta já estava completamente ligada, profundamente ligada com o seu demônio. Asta possuía um vínculo demoníaco completamente diferente de todos os outros. E o garoto da antimagia nem espera muita explicação, ele já vai subindo naquele altar dizendo: muito bem, então o que eu tenho que fazer? Vamos começar. Knight então começa a sorrir com aquela animação do Asta, ou simplesmente sorrindo do garoto que não fazia ideia do que estava por vir. Naquele ponto, Knight simplesmente diz a seguinte palavra: invocação. E então Asta, que estava de boa naquele portal, começa a ver toda a antimagia fluindo através do seu corpo. O poder do garoto estava correndo para fora do Grimório e também do seu braço. Neste ponto, Asta não entendia direito o que estava acontecendo e depois disso víamos uma mudança completa na expressão do garoto, no olhar do garoto da antimagia. Víamos que em frente a Asta estava seu demônio, que havia se manifestado no mundo físico. E o braço de Asta, seu braço demoníaco, havia desaparecido completamente. Por fim, Asta nota o que estava acontecendo, ele começa a se perguntar sobre o seu braço direito, que simplesmente sumiu, e depois se questionava se aquele realmente era o seu demônio. Neste ponto, a gente vê aquele ser sorrindo, dizendo que não podia acreditar que aquilo era verdade. Afinal, ele jamais pensou que seria o Asta que simplesmente deixaria que ele saísse pro mundo físico. E então conhecíamos a verdadeira face do demônio de Asta. Ele estava emanando todo o seu poder e também percebíamos que ele aparentemente já havia dominado parte do garoto. Afinal, naquele ponto, parte do seu rosto já se parecia muito com o de Asta e possivelmente isso veio do seu contrato demoníaco. Neste momento, Knight começa a sorrir, como se algo muito divertido estivesse acontecendo naquele momento, e então olhando pra Asta ele diz: agora enfrente o seu demônio e é óbvio, você precisa vencer. E assim a gente termina o capítulo 266 de Black Clover, um dos capítulos mais épicos do mangá. Eu sei que vocês curtiram, então eu conto com o seu curtir aí embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da review de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!